Olá, eu sou o Maurício Fazoli e você está assistindo ao primeiro episódio da série Afrodescendentes. Olha só o que vem pela frente. É um conceito tão difícil de você estabelecer. Mas esse problema de saber quem é negro não só começa quando a população negra passa a ter direitos. Então vai ter sempre aquele cara que o tataravô era negro. A gente vê o afrodescendente meio perdido. Eu sou altamente consciente e confiante. Eu acredito no meu povo brasileiro. E para começar essa conversa conosco, o professor e antropólogo Kabengele Munanga. Todos esses conceitos que nós manipulamos, que seja conceito de negro, afro-brasileiro, afrodescendente, são conceitos políticos. A população negra consciente chegou a um momento de que precisava unificar todos os oprimidos, porque tanto os mestiços quanto os que têm aparência totalmente negra, todos são vítimas do racismo, que precisava unificar essas pessoas em torno de uma mesma luta, utilizando uma única terminologia, porque mesmo sendo aqueles que são mestiços, se ele sofre alguma discriminação na vida dele, pelo fato de ser mestiço, é por causa da negritude que ele carrega também. É tão político que nos Estados Unidos você vai encontrar alguém que tem toda a fenotipia ocidental. Você olha para a cara dele, ele pode ter o cara de fenotipia de um cara do sul do Brasil, e essa pessoa se assume como negro, pelo fato de ter uma única gota de sangue. Segundo a arqueologia genética, o homem moderno surgiu no planeta há aproximadamente 130 mil anos. Mas será que hoje a ciência é capaz de determinar com exatidão quem são os indivíduos verdadeiramente afrodescendentes? Um grupo apreciável de geneticistas afirma que a diferença genética acumulada entre os indivíduos dos diferentes continentes humanos, dos seres humanos que habitam os diferentes continentes da Terra, ela não é grande o suficiente para que esses indivíduos sejam classificados como pertencentes a raças diferentes. No entanto, isso leva a uma outra discussão, que seria: será que tem um limite de diferença genética preciso, a partir do qual eu digo a partir disso tem raça, a partir disso não tem raça? Não, isso também não está bem estabelecido. E por que ele passou a ser evitado? Não por causa do conceito raça ou pelo conceito de diferenciação genética, mas pelo problema do racismo. Um indivíduo pode saber que ele é afrodescendente porque ele tem uma informação histórica que ele sabe que os seus ancestrais vieram da África. Ou então porque ele tem uma identidade cultural como a comunidade de origem africana, mas também tem, nos dias de hoje, a possibilidade de você olhar isso com marcadores biológicos que estão presentes no DNA, no material genético das pessoas, que podem vir a confirmar um registro histórico-cultural de que, de fato, o indivíduo é um afrodescendente. O afrodescendente é necessariamente quem nasceu, de pais africanos em outro contexto na diáspora, ou só de pais negros na África? Porque a África tem pessoas brancas, eventualmente, inclusive pessoas brancas racistas, como no contexto da África do Sul, sem querer dizer que todas as pessoas brancas sul-africanas sejam racistas. Da mesma forma que afrodescendente, a ideia de afrodescendente, a identidade afrodescendente, a nomenclatura afrodescendente é uma construção, essa questão terminológica, a questão de negro, branco também é uma construção. Porque às vezes as pessoas, no senso comum, digamos assim, na linguagem comum, a gente pensa que é uma coisa que está dada, Está dada no corpo biológico, então é preto, fulano nasceu negro, outro nasceu branco. E essas coisas são construções dependendo do contexto. Ainda falando em conflitos, a política de cotas foi responsável por gerar polêmica em 2012, trazendo uma nova realidade para as universidades brasileiras. Nós, liderança do movimento negro, da década de 70, discutimos qual era a terminologia ideal para nós negros nos tratarmos a nós mesmos. No entanto, nós descobrimos que com a conquista das cotas, a palavra afrodescendente passou a ser uma ferramenta nas universidades. Então, brancos se diziam afrodescendentes porque podiam provar que tiveram um trisavô negro e estavam roubando as vagas dos negros nas universidades. E a partir desse fato, nós negros militantes decidimos parar de usar o termo afrodescendente. Eu sou a única negra de uma sala de 50 alunos, mas eu sou uma negra. E eu estou lá. E muitos negros que entram na faculdade hoje são os primeiros universitários da família. E aí você enfrenta aquela coisa de
por que você não vai trabalhar? Cara, estudar não é para você, e é um movimento que vem crescendo devagarzinho para o que vai surgir. Eu acho que agora a gente vê o afrodescendente meio perdido, mas ele está se encontrando, ele está achando o caminho dele. Quando os americanos começaram a trabalhar com as políticas de cotas, a diferença em termos de educação entre africanos americanos, African-American, como ele diz, porque eles, como falei com vocês, conceitos têm conteúdo político, eles não aceitam mais o conceito de afro-americano. Você diz africanos americanos, não afro-americanos. Nos últimos 40 anos, 50 anos, meio século de cotas, a diferença em matéria de educação, que era de 50% mais ou menos entre branco e negro, caiu por menos de 10%. É muito significativo. Um dos problemas dos afrodescendentes é que carregam um passado de um povo que foi transportado da África para cá, no contexto da escravidão. Depois da abolição da escravatura, não foi imediatamente integrado na sociedade brasileira. Fizeram uma abolição jurídica, mas a abolição de fato, que se constrói com políticas de inclusão, essas políticas não foram feitas. Esse país tem uma grande luta pela liberdade. E essa grande luta pela liberdade foi sempre produzida pelos negros. Não era só um escravo do eito, mas também era o que fazia, engomava, o que tomava conta dos porcos, os que eram pedreiros, marceneiros. O primeiro editor brasileiro chama Paulo Brito, um homem que descobriu Machado de Assis, um homem que foi um poeta também, era negro. E assim como aconteceu com João Cândido, ele arma toda uma sistemática de guerra mesmo, né, contra a cidade do Rio de Janeiro para acabar com essa questão da chibata, ou seja, os marinheiros, que eram todos negros, da Marinha Mercante Brasileira, eles recebiam, em 1910, chibatadas. A partir do momento em que você tem um movimento que começa a dar direitos para essa população negra, então eles começam a fazer um movimento inverso daquele movimento que sempre foi feito, ou seja, os direitos que seriam focados para essa população historicamente oprimida, agora não podem ser direcionados à população porque não se sabe quem é negro. Mas esse problema de saber quem é negro não só começa quando a população negra passa a ter direitos. Quando ela não tinha direitos, ninguém estava preocupado com isso. Algumas pessoas, inclusive, nem queriam ser negras, né? E pessoas visivelmente, né, fenotipicamente negras se diziam não negras. O que se entende, né, pelo sofrimento da condição. Traço nosso, mas ela na sua manifestação objetiva, ela acaba nos colocando uns contra os outros, na medida em que a gente relativiza esse traço com aspectos de oportunização, de acesso e de acúmulos em favor de grupos. Os brasileiros mais claros nunca tiveram dificuldades de acessar todos os demais espaços e todas as demais mercadorias sociais. Os brasileiros da afrodescendência mais escuros, além de terem todos os obstáculos colocados nos acessos para esses bens dessa sociedade, a ele, em grande medida, ainda foi definido os lugares em que ele pode atuar, em que ele pode transitar. Para quem não sabe, o conceito de racismo nasceu junto com a antropologia. É o que explica a especialista em conflitos Anide Metman. A antropologia, quando nasceu como uma forma de racismo. Mas o mais interessante nessa história é que quando ela nasce, ela instaura a questão da contradição, que sempre vai acompanhar todos os conflitos coletivos, principalmente os conflitos étnicos e os conflitos religiosos. Por que a contradição? Porque quando ela nasce já racista, ao mesmo tempo ela tem a intenção de conhecer e de amparar o diferente, o outro,
E é por isso que quando a gente fala em conflitos coletivos, sejam eles étnicos, religiosos ou nacionais, estamos o tempo todo falando da coisa e do seu inverso, da coisa e da sua contradição. Mas afinal de contas, o termo afrodescendente é a expressão mais vantajosa política e socialmente? Eu sou uma negrinha crioula preta, nariz de broa e sabe, eu acho que eu gosto de chamar muito, eu gosto muito de falar de criolebe, eu acho que é alegre, é feliz, a gente é crioula, a gente é forte, é negão mesmo, é neguinho, é preto, e é isso aí, cara. Mas eu acho, inclusive, até, eu acho que a parada é essa, esse negócio de afrodescendente, eu acho que nós somos seres humanos que estão aí batalhando. Outro dia eu li um lance no Face que eu achei muito bacana, que, como é que é, nós não somos, esqueci o nome, nós não somos, não sei o que lá, escravos, nós somos seres humanos que foram escravizados. Então é outra parada, cara. Então eu acho que a gente tem que se preocupar muito, inclusive, em se firmar no universo como ser humano. Eu acho que a gente só pode dividir depois que somar e multiplicar muito. Eu acho que depois que a gente tem que saber perceber que caldeirão é esse, a gente tem que perceber quem somos nós, seres humanos, para depois começar a dividir, né? Aí depois sim a gente pode vir com aquele papinho, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto não sei quem, enquanto homossexual, enquanto não sei o que lá, enquanto. Mas no mais, primeiro é muita consciência. A gente tem que se conscientizar de muita coisa antes de ficar de muito blá blá blá. A gente tem tantas histórias, faz parte de uma cultura tão grande. E aqui no Brasil, como somos todos miscigenados, né? Então vai ter sempre aquele cara que o tataravô era negro, mas aí ao mesmo tempo você pergunta por que faz ele menos negro do que o cara que tem a cor da pele mais escura, entendeu? Eu sou menos negra que meu pai, entendeu? Porque eu tenho a pele um pouco mais clara que ele. Então às vezes tem várias questões aí que sempre me coloca assim umas bolinhas na cabeça, realmente são questões que eu faço diariamente, assim, por que esse cara com tataravô, ele não tem essa culpa, entendeu? Ele pode se sentir tão negro quanto eu. O afrodescendente brasileiro, né, é um conceito tão difícil de você estabelecer, porque o Brasil, apesar, né, dos pouco mais de 500 anos de existência, né, como nação, como país, a sua população ainda não se definiu muito, né? Eu sinto que os afrodescendentes brasileiros que se reconhecem como afrodescendentes, eles estão ainda numa situação também de ambiguidade, né? Porque assim como a sociedade não se reconhece, muita gente não se reconhece afrodescendente, é difícil também você se posicionar como afrodescendente assumido dentro do Brasil, né? O Brasil tem essa coisa do preconceito velado, que é bem complicado, é horroroso, né? Tem aquela famosa pesquisa de tipo, você é preconceituoso? Não, não sou. Mas você conhece alguém preconceituoso? Sim, conheço. E os números são absurdos. Até também porque tem uma série de questões em torno dessa afrodescendência que não é só da ascendência, né? Tem a questão social, tem a questão religiosa, tem uma série de outras questões que envolvem essa definição de afrodescendência, né? Essas identidades são construções, como qualquer identidade, não é uma coisa que está dada biologicamente, é uma construção, né? Social, cultural, política, em função de um contexto histórico específico, né? E a palavra afrodescendente é uma palavra mais recente, não para designar pessoas chamadas antigamente de pretos ou negros e tal, né? E que, por um lado, ela tem uma vantagem de abarcar um grupo maior de pessoas pardas, por exemplo, que talvez tivessem dificuldade de se assumir enquanto negros, né? E talvez tivessem mais facilidade de se afirmar como afrodescendentes. Então, de alguma maneira, para efeito do movimento negro, da mobilização das pessoas, enfim, para construir uma representação política maior, a palavra afrodescendente foi importante. Eu vejo que ela tem uma certa importância, né? Pensávamos que aquele conceito de afrodescendente era um conceito unificador para fugir do outro problema das pessoas que não querem aceitar a negritude. Tudo bem. Agora surge o debate sobre cota. O debate sobre cota utiliza o conceito de afrodescendente. Aí que algumas pessoas começaram a se aproveitar, que nunca se assumiram como afrodescendentes,
para dizer, olha, se a África é o berço da humanidade, somos todos afrodescendentes, então podemos também ser aproveitados pelas cotas. É nesse sentido que algumas pessoas criticam o conceito de que a pessoa que nunca se assumiram, de repente, se assume como afrodescendente para ser beneficiado pelas cotas. Eu acho que estamos no início de um processo que há tempo se esperou, porque depois da abolição, o Brasil teria implementado política de inclusão do negro nacional numa nova sociedade, uma sociedade livre. Isso não foi feito. Demorou muito, graças às reivindicações do movimento negro, graças às reivindicações do outro setor da sociedade civil consciente brasileiro, que não são necessariamente de ascendência africana, essas coisas estão mudando, estamos entrando num processo. E se esse processo continuar, as coisas vão mudar. Você não muda de um dia para outro uma situação que durou séculos e séculos. Cria conflitos. Tem uma sociedade que não tem conflito. Os conflitos fazem parte da mudança. Porque tem pessoas que não querem que as coisas mudem, que querem manter o status quo. E aquela coisa que projetaram, que as cotas raciais iam trazer conflitos raciais que o Brasil nunca viveu, que nós teremos isso, aquele, era uma coisa incrível. Onde tem conflitos raciais? Você pode me dizer em alguma região do Brasil onde tem conflitos raciais? Não tem. Mas por que fizeram todas aquelas projeções lá? Para manter o status quo. Vamos encontrar pobres brancos de outras ascendências, mas numericamente os negros, as estatísticas mostram isso, são os mais pobres entre os pobres, mas a história tem que mudar. E isso tem que trabalhar em dois planos. Você tem as políticas macrosociais, que algumas pessoas chamam de políticas universalistas, que atingem a todos, e as políticas específicas que atingem certas categorias da população, como os negros, como as mulheres, como as crianças. Né? Então, cruzar essas políticas macrosociais e políticas específicas focadas, o Brasil vai mudar. Eu até no meu show costumo falar para as pessoas, sou altamente consciente e confiante. A gente está cada vez mais consciente, a gente está cada vez se percebendo mais, se conhecendo mais. E eu acho que a gente tem que utilizar mais o nosso tempo para isso. Ao invés da gente ficar, oh meu Deus, eu não posso entrar ali porque eu sou preto. Oh meu Deus, ele está olhando para mim torto porque isso aqui... Gente, meu filho está andando assim, a fila anda, bora aqui que eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo de ser o que eu sou, de mostrar o que eu sou, de me amar, de se orgulhar de mim, orgulhar da minha raça, se orgulhar do meu povo, não só dizer o povo preto, isso aqui o povo Brasil, o povo humano. Aí eu acho que quando a gente perceber isso, você vai poder falar, eu sou um crioulo, eu gostaria de falar, eu sou um crioulo, entendeu? Mas aí você faz o que você faz aí com esse... que não tem outro jeito de falar não, meu irmão. Eu acho que a parada é essa. O dia que a gente se perceber, se fortalecer, a gente vai pensar isso. Então aí quando você olhar ao seu redor, você vai ver que o mundo está a seus pés e você aos pés do mundo também, que é importante. Não se desliga também muito da parada, não. Obrigado por me acompanhar. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau!